Quarto tópico: sacrifício de sangue. Porque o estudo da Bíblia é vital no plano da redenção. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Segundo Timóteo diz, que pregues a palavra, instes a tempo e fora do tempo. Redargue-as, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Sacrifício de sangue. Foi o maior sacrifício feito pela humanidade. Ali estava se cumprindo o plano da redenção, literalmente. Pois tivemos, na morte do Cordeiro, lá no Éden, para os nossos antigos pais, né? Primeiros pais. E depois tivemos Abraão com seu filho Isaque. Tudo eram sombras daquele momento, daquele sacrifício do Salvador. Então, queridos, muitas pessoas ainda não sabem disso. Cabe a nós estar explicando a morte do Cordeiro. A B. Quando e porque Cristo escolheu vir sofrer um ferimento no calcanhar. Nós vemos o que ele falou para a serpente. O Senhor disse para a serpente: porquanto fizeste isso, enganaste a mulher, maldita serás mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Meus irmãos, existe um provérbio que diz: Deus não deu asa à cobra, mas a cobra, originalmente, ela voava. E se diz que era muito bonita. Mas, por causa daquele engano que a serpente fez com Eva, eis a maldição para ela: comer pó durante o resto da vida. E mais uma coisa: porém inimizade entre ti e a mulher. Entre ti sabemos que é a serpente. Quem é a mulher? É a noiva de Deus, é a esposa de Deus. Sobre o teu ventre andarás. Aliás, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Entre a semente do mal, não é? A tua semente está falando da descendência da serpente, entendeu? E a sua semente é a igreja de Deus. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A pergunta diz: quando e por que Cristo escolheu vir sofrer um ferimento no calcanhar? Ele veio se doar pela esposa, porque
nós, como pecadores, fizemos com que o nosso querido Mestre, abandonando o seu reino de glória, ele viesse aqui morrer em nosso lugar. Romanos 2 diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Paulo falando. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne, da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da morte. Queridos, ali Jesus se fez pecado. Olha o amor grandioso. Ele se fez pecado por nós. E precisou enfrentar a morte para aí ele aniquilar o inimigo, o nosso inimigo. Romanos 16, 25 e 26 diz: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus, conforme a revelação do mistério, que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, e todas as nações para a obediência da fé. Vai ser bom termos vida eterna, não é, irmãos? Mas para isso precisamos ser obedientes aos mandamentos de Deus. E quando algumas pessoas dizem: mas aquele mandamento foi anulado. De maneira nenhuma. Cristo, Jesus, ele fez nova aliança conosco. O que ele diz? Colocarei essas tábuas no teu coração, os meus mandamentos, é o novo concerto. Então, queridos, aquele concerto lá agora está dentro de cada um que queira ler, observar e fazer com que seja guardado, não por temor, mas com muito amor. Apocalipse 13, 8 diz o seguinte: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A notinha nos diz também, irmãos, o concerto da graça não é uma verdade nova, porque já existia desde a eternidade na mente de Deus. Por isso é que se chama concerto eterno. Queridos, o evangelho que nós pregamos hoje, eu falo, a Igreja de Cristo na Terra, é o evangelho eterno. Os períodos passaram. Quando Cristo veio, ele anunciou o evangelho do reino. Hoje, no tempo do fim, no fim do tempo do fim, estamos pregando o evangelho eterno. Porque era necessário um sacrifício de sangue? Queridos, Hebreus 9, 22 diz assim: e quase todas as coisas segundo a lei
se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Só uma parte da nota. Por causa da sua culpa, o ser humano caído não podia mais ir diretamente diante de Deus com suas súplicas, pois a transgressão da lei divina havia colocado uma barreira intransponível entre o santo Deus e o transgressor. Contudo, elaborou-se um plano para que a sentença de morte recaísse sobre um substituto. Quem era o substituto? Jesus. Que nós possamos obedecer a sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém.